pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo da Cotraf, e hoje vamos estar falando aqui justamente sobre um dos princípios da agricultura orgânica, e talvez um dos grandes problemas da agricultura orgânica, que é a questão da adubação e como fazer adubo, como transformar a questão da adubação, da disponibilidade de nutrientes das plantas o mais sustentável possível. Nesse caso aqui hoje vamos estar falando também sobre a compostagem. Estamos aqui na Escola Família Agrícola de Caculé. Temos aqui uma estrutura enorme, toda ela feita, utilizada pelos alunos na produção de tecnologias fáceis de ser utilizadas, prezando pelo princípio agroecológico. E nesse caso, vamos estar demonstrando aqui principalmente a formação de composto. Vamos estar fazendo aqui em pequena escala a parte inicial dos compostos, como pode ser feito, a questão de utilização camada por camada, e depois vamos estar também mostrando um composto já em decomposição, como ele está ficando com o passar do tempo, como é feito aqui, a quantidade que é feito, o quanto produzir pelos alunos. Vamos mostrar esse composto já feito e depois a aplicação nas hortaliças. Percebemos então que a gente vai ter aí uma atividade, principalmente prezando a sustentabilidade da propriedade, já que a disponibilidade de nutrientes nas plantas, e principalmente quando se fala no crescimento das plantas, preza-se principalmente agora na questão dos adubos químicos. A utilização desse adubo químico, aonde vai ser, como fazer, e porque é muito mais fácil ser encontrado nas casas agropecuárias. Só que quando a gente trabalha prezando pela agroecologia, que é o que nós vamos estar fazendo aqui hoje, vamos estar fazendo o composto aqui, ou seja, melhorando o adubo, fazendo e melhorando a disponibilidade dos nutrientes e também a quantidade desses elementos. Já que esterco tem um problema, que é o grande problema hoje que nós encaramos, que é a quantidade que nós não temos suficiente para fazer isso em larga escala. E o outro problema é que hoje também os estercos já estão contaminados. Tem-se muito esterco contaminado, então grandes produtores e agropecuaristas e outros pecuaristas que fazem uso de herbicidas, limpando aí as roças com herbicidas, quando a gente retorna esse esterco às hortaliças, geralmente nós não conseguimos aproveitar esse espaço. Nós não temos aqueles nutrientes e além disso a gente traz resíduos, e esses resíduos também podem provocar a morte dessas plantas. Observemos então que aqui estão os passos. Vamos iniciar aqui nesse espaço como fazer, como é demonstrado e a utilização desse composto. Aqui a gente tem as etapas, a gente vai estar demonstrando para vocês aqui as etapas. E inicialmente vamos estar falando principalmente da disponibilidade. O composto, ele vai no princípio de vida gerar vida. Ele entra na questão do ciclo de nutrientes da vida. Todo ser vivo vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. É uma tendência do ser vivo entrar nesse ciclo da vida, e quanto mais ele entra nesse ciclo da vida, que a gente percebe que é o desenvolvimento das plantas, parte justamente em cima disso. Observemos então que é uma sequência, temos isso como uma sequência. Então nesse caso a gente vai ter que gerar ser vivo, aproveitar resíduos de seres vivos para tentar gerar, melhorar a questão do micro-organismo, a disponibilidade desses nutrientes no solo. Eles vão gerar, começar a disponibilizar nutrientes, e a disponibilidade desses nutrientes vai melhorar também a questão da absorção das plantas. É uma sequência, e essa sequência, para isso, vamos estar demonstrando aqui as etapas. Aqui nós montamos um composto simples, um composto que pode ser feito facilmente nas residências de vocês, onde nós temos aqui partes grossas e coisas muito comuns encontradas em suas propriedades. Temos aqui então galhos e folhas, resíduos de plantas, que ao passar do tempo vai ser decomposto. Vamos estar utilizando ele em uma camada. Aqui nós temos um resíduo menos grosso do que aquele. E talvez quando nós compararmos com as camadas, um período já mais de palha, folhas, capins. Então esse material ele tem a tendência de se degradar. A gente vai estar melhorando o processo de degradação desse material também. Aqui nós temos folhas, principalmente nesse período agora, onde a gente percebe aqui justamente o que? A utilização, a queda das flores e das folhas. Observemos então como vai funcionar. Vamos estar trazendo esse material, nós já fazemos a limpeza, automaticamente esse processo da limpeza dos nossos terreiros, da utilização desse material. Então a gente vai estar usando esse material também para gerar, que é um material mais fino comparado àquelas outras duas camadas. Temos aqui um saco com casca de ovos, cinza e outros materiais também que vem aí da origem animal, que é a utilização dos conceitos animais que dá para a gente utilizar, melhorando também a questão de proteína, também a questão de outros organismos, a questão de cálcio, que é o caso dos ovos. Temos aqui também folhas de verduras
cascas de frutas, que são basicamente esse material aqui. Ele tem que ser aproveitado e tem que ser separado na cozinha. Quando nós temos um lixo de cozinha, então o ideal é que a gente faça a separação. Material orgânico de um lado, vidro, plástico de outro. Então esse material aqui é um material orgânico, veio da cozinha, proveniente da cozinha aqui. Então são folhas de beterraba, casca de banana, outras cascas de frutas aqui nessa questão desse lixo orgânico. Da cozinha também vem cinza, que é um material que pode ser aproveitado, deve ser aproveitado. E pensando também na limpeza dos nossos terrenos, temos aqui frutas, laranjas, mangas, que são frutas, já é a questão de nutrientes de cada um. Aqui também está da forma ilustrativa, mas aqui nós temos aqui pequenas abóboras e outras plantas que não se desenvolveram muito bem em nossa cultura. Então tudo isso aqui vai ser feito e transformado em composto. Para que esse material seja feito e para que aceleramos esse processo de decomposição, afinal tudo isso aqui ia demorar em uma velocidade bem mais lenta na natureza de forma geral. Para melhorar esse processo aqui, então, temos esterco, a gente vai estar falando a quantidade aqui, veio justamente a questão das camadas. É necessário esterco, que acelera esse processo, vai disponibilizar a questão de nutrientes, entre a questão do micro-organismo de estercos e também a questão de nutrientes já disponível, ou seja, a propagação desses micro-organismos. Água, que é justamente, se a gente está trabalhando com vida, vamos aumentar essa degradação, vamos estar fazendo a propagação disso aqui, vamos estar utilizando a água como uma sequência. Observemos então aqui que aqui nós temos todos os materiais disponíveis na propriedade, a gente não está trazendo nada de fora, então a gente vai estar transformando essa atividade o mais sustentável possível. Necessitamos de um lugar, aqui nós estamos fazendo, como é um canteiro da EFA, da Escola Família Agrícola de Caculé, a gente vai estar fazendo aqui num lugar próximo, até pela utilização do espaço, só que na casa de vocês, a recomendação que a gente faz, até para estar utilizando, melhorando o processo de mexer, revirar, conferir, até mesmo trabalho, o ideal é que faça debaixo de árvores. Árvores aí próximo de mangueiras, pomares, dá para você fazer esse material, fazer esses compostos debaixo dessas árvores, melhora o processo também na questão de micro-organismos, você gasta menos água, tudo isso vai facilitar o uso desse processo e também a melhoria do desenvolvimento dos micro-organismos e também das plantas. Dá para aproveitar todo esse material, até mesmo a própria água, o chorume que sai e a utilização da questão do micro-organismo já serve como fertilizante para o solo. Lembramos então que a gente vai estar trabalhando com etapas e camadas. Apresentamos os materiais e vamos estar montando aqui para vocês o princípio, que seria a necessidade do composto. Vamos explicar etapas por etapas como vai funcionar esse processo. Tá ok, sim? Então vamos iniciar o nosso composto aqui, principalmente na questão de formulação, a questão de fazer as etapas e fazer as camadas, melhorando assim o desenvolvimento das culturas e melhorando o desenvolvimento dos micro-organismos aqui dentro dessa pilha que a gente vai fazer, desse composto que a gente vai fazer. Nós começamos então pela camada mais grossa. Essa camada mais grossa geralmente são feitas por madeiras, galhas e outros materiais. É uma camada mais grossa pensando em quê? Pensando justamente na utilização e pensando principalmente na oxigenação. É por aqui onde vai haver a entrada de micro-organismos. Vai haver então nesse caso, mesmo nós fazendo pequenas camadas, o que vai ocorrer aqui vai ter uma passagem de oxigênio. Essa passagem de oxigênio melhora o desenvolvimento dos micro-organismos aqui dentro. Esses micro-organismos são condicionados ao desenvolvimento. Todo esse material com a parte mais grossa é bom e a gente indica algumas técnicas, até indicam botar canos perfurados por baixo para evitar a questão de revirar. E também algumas galhas, como essas mais compridas, para caso haja necessidade de fazer isso. Dar uma mexida com ele sem revirar tanto, melhorando a oxigenação por baixo. Se eu melhoro a oxigenação por baixo, a gente vai ver a questão da temperatura, que é um dos fatores de propagação de micro-organismos, desenvolvimento e ao mesmo tempo mineralização dos nutrientes. Quanto mais eu tenho uma camada grossa aqui para facilitar justamente essa oxigenação, eu vou estar acelerando o processo. Lembrando o seguinte, se o material é mais grosso, se a gente monta uma camada mais grossa aqui por baixo, o que vai ocorrer? Essa aqui não vai se degradar tão rápido. Essa camada aqui, basicamente, ela vai ser utilizada uma vez. Esse material aqui, o composto todo, a depender da quantidade que a gente está fazendo, vai estar pronto em torno de 45, 60 dias.
Esse material mais grosso, para se decompor, ele demora em torno de 90 a 120 dias. Então é um material que a gente não pode estar pensando na necessidade, na utilização desse material aqui. Nós não vamos estar utilizando esse material aqui inicialmente. Esse material só vai ser reaproveitado em outras culturas, culturas assim bem mais distantes. Mesmo assim, aceleramos esse material. Se analisarmos galhas e madeiras como essas, já está em natureza aí facilmente 1 ano a 2, vai demorar mais 1 ano a 2, a depender da questão de cupins e outros se degradar. Nesse processo aqui, a gente vai acelerar esse processo, mesmo que é um processo lento comparado às outras folhas, mas nesse caso aqui, a gente vai estar acelerando o processo em degradação desse. Então, fazemos essa primeira camada de um material mais grosso, né? O tamanho que a gente vai estar fazendo aqui, vamos estar fazendo aqui um simples de aproximadamente 2 metros de comprimento, então ele tem que ser mais comprido. Aqui a gente está fazendo com 2 metros de comprimento. Vamos fazer uma etapa aqui de no máximo 50 centímetros. Então a gente já está percebendo aqui que vai ser um pequeno composto. Só que na etapa maior, e quem tem disponibilidade desses nutrientes, quem tem a quantidade também de matéria seca, aqui na Escola Família Agrícola mesmo, se trabalha com grandes áreas, tem áreas de produção, a gente percebe que a quantidade de alunos, a disponibilidade da mão de obra dos alunos aqui na formação e na formação desses compostos. Então geralmente a gente pode fazer isso em grande escala, então a gente pode aumentar isso aqui e fazer pilhas enormes. Em lugares comerciais e até mesmo culturas onde se prega a agroecologia, tem máquinas já especificamente só para fazer esse material. Então a gente percebe pilhas enormes, de 10 metros, 15 metros de comprimento, com altura de no máximo 1,20 m. Por que não tão pesado? Por que não maior que 1,20 m? Porque quanto mais peso eu coloco por cima, ele compacta muito e evita justamente essa oxigenação por baixo. Nesse caso, por exemplo, a gente está fazendo pequenas camadas. O ideal, ao invés de fazer um composto com 2 metros de altura, é melhor fazer ele mais comprido com 1 metro de altura, para melhorar essa oxigenação por baixo. Quanto maior, mais pesado fica, mais compactação na parte de baixo. Então, para evitar essa compactação, a gente vai estar fazendo aqui as camadas de materiais mais duros. Vamos estar fazendo então essa aqui como uma base, justamente para aproveitar, para melhorar essa oxigenação, no caso da utilização desse composto. Aqui a gente vai estar fazendo a utilização. A gente monta a primeira camada com a camada mais grossa e vamos estar utilizando o esterco para melhorar vamos estar incrementando a questão de micro-organismos aqui com a questão do esterco. Aqui estamos trabalhando eu e Douglas é funcionário da Cotraf, estamos mantendo uma distância, usando máscara, né? A questão da distância e essa utilização dessa distância deve ser mantida, afinal estamos nesse tempo de pandemia. Percebemos então que após isso vamos estar utilizando o esterco como uma camada acima dessa camada de matéria seca. Esse esterco ele vai melhorar justamente na utilização e no micro-organismo, na incrementação de micro-organismos aqui, para digerir isso o mais rápido possível. Observemos então que a gente vai estar criando uma pilha, primeiramente com a parte mais grossa, depois o esterco, para fazer essa mudança, incrementar esse material com micro-organismos já desenvolvido no rume, micro-organismos decompositores que vão estar aqui controlando, melhorando, disponibilizando nutrientes, e tudo isso é feito aqui em uma pilha. Acima dessa pilha aqui, para esse cálculo que a gente está fazendo, vamos estar utilizando aqui em média de mais ou menos, em torno de uns 2 carrinhos nessa parte de baixo. Então a gente está utilizando para fazer um composto aqui de 2 metros, uma camada grossa, 2 carrinhos então na segunda camada. Uma camada grossa de madeira, coco, uma fibra mais grossa que vai degradar com mais tempo. E agora 2 carrinhos de esterco numa cobertura, melhorando essa camada. Para facilitar o quê? Incrementar esse material, provocar essa ciclo de nutrientes. Percebemos então que tem oxigenação por baixo. E esse material vai ser utilizado aqui ao médio de mais ou menos 2 carrinhos. Ou seja, de 1 a 2 carrinhos por metro de comprimento. Nós estamos fazendo aqui então uma camada na parte de baixo, melhorando justamente o processo de oxigenação. A utilização desse material aqui então, vai fazendo as camadas, vamos estar utilizando aqui 2 carrinhos por camada, tá ok? Esse material ele vai ser feito, organizado aqui, distribuído inicialmente em cima daquela camada mais grossa. Aquela camada mais grossa que nós trouxemos, colocamos aqui e agora vamos fazer justamente essa abertura. A abertura desse material, desse esterco,
aqui em cima desse composto. Observemos então que está uma camada mais prática. Então iniciamos a primeira camada. A partir disso a gente vai fazer um pequeno esparramar essas camadas, melhorar essa utilização, fazer o esparrame desse esterco aqui. E geralmente sempre me questiono, há sempre um questionamento: que esterco utilizar? Qualquer esterco pode ser utilizado. O dos animais bovinos, e no caso aqui ruminantes, como também animais... Costa lá, viu, Átila? Costa essa parte aqui. Animais, me perguntam sempre que esterco pode ser utilizado. Na questão da utilização aqui, vamos estar utilizando a questão dos estercos bovinos e também de caprinos, que são animais ruminantes, já entra nesse processo de digestão, na questão do rumen dele. O processo é acelerado, então a gente já tem o processo de digestão e equilíbrio dos micro-organismos, todo o seu organismo. Aqui a gente vai estar ampliando, só que também a questão de outros estercos, como esterco de porco, no caso dos suínos, e aves também podem ser utilizadas. Essa função, essa formação, essa etapa criada aqui por baixo, por esterco, ela é fundamental. Porque nisso aqui eu acelero o processo microbiológico. Também nesse caso, a gente vai estar percebendo justamente a utilização da camada mais grossa. Essa camada mais grossa ela vai estar aqui melhorando justamente a oxigenação aqui por baixo. Essa é a sequência, tá ok? Com a enxada, nós vamos estar organizando, montando a forma do nosso composto. Qual o formato do nosso composto? Quando eu faço muito circular, o meio acaba não chegando o oxigênio suficiente para esse material, fica ruim da gente mexer depois. Como o ideal que a gente indica, até mesmo para agricultores que estão iniciando a fazer, eu poderia fazer um montoeiro, jogar isso aqui, ou seja, amontoar simplesmente o esterco em cima do composto, em cima do material de palha seca, pode. Mas numa organização, para melhorar o processo, automaticamente também melhorar o processo de esfriamento, manter a temperatura, o ideal é que se faça no formato compridos, né, o formato retangular, melhorando principalmente, esparramando essas etapas. Então vamos aqui, ó, criar essa primeira etapa em um formato retangular. O esterco vai preencher boa parte, cobrir toda aquela parte que nós estávamos utilizando. Toda aquela parte que nós utilizamos da parte mais grossa, melhorando esse processo e essa dinâmica de fermentação. Então a gente tem o esterco aqui, nessa camada, como uma tendência. Melhoramos aqui então a absorção desse material. E para melhorar o desenvolvimento de micro-organismos aqui, já que nós colocamos aquela camada de matéria seca, depois colocamos a camada de esterco, para melhorar o desenvolvimento dessa área aqui, vamos estar utilizando a água. A água, ela entra como um fator justamente de propagação de micro-organismos. Os micro-organismos necessitam de água para essa função, essa formação. Então a gente vai necessitar fazer isso aqui. Fazer o processo de molhação. Usamos aqui regadores, só que pode ser utilizado mangueira. Você vai molhar essa camada aqui, justamente favorecendo e utilizando, umedecendo essa área para que ocorra o processo de decomposição. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.